Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Miguel Ângelo e vamos começar mais um Melhores Apostas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Superlutas, é um grande entusiasta em apostas online. No programa de hoje vamos falar do grandioso UFC 291, que conta com a nova disputa de cinturão BMF, com a estreia de Alex Poatan nos meio pesados, além de outros bons confrontos para movimentar o sábado do fã de MMA. O Melhores Apostas Superlutas é um oferecimento da Orbet, a casa que patrocina Charles do Bronx e Alex Poatan e te oferece mais 3.000 jogos online para você apostar e se divertir. Lembrando sempre, o link da Orbet está no comentário fixado e ao apostar nesse fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Como já é tradição, antes de passarmos os destaques do UFC 291, vamos ver como o time do Superlutas saiu nas apostas para o UFC Londres. E para nossa alegria, fomos 100% tanto nas apostas simples quanto nas apostas múltiplas. Vamos começar pelas apostas simples. Acertamos na vitória simples de Tom Aspinall, que pagou 1,57, no triunfo de Ketlen Vieira com 1,61. Também sugerimos com menos de 2,5 rounds para Molly McCann e Julia Solharenko, com odd 1,61. E o confronto com mais de 1,5 rounds para Paul Craig e André Sergipano, que estava marcando 1,78. Agora as múltiplas. Para o nosso gol de placa, indicamos a vitória simples de Tom Aspinall, Nathaniel Wood e Mahmoud Muradov. E também, para completar, apostamos em uma luta de mais 2,5 rounds para Ketlen Vieira contra Penny Kianzad. Ao todo, a odd da múltipla ficou de 2,94. É isso aí, pessoal. Lembrando sempre, pé no chão e bora para a próxima. E agora sim, vamos para os destaques do UFC 291. Na luta principal, Dustin Poirier enfrenta Justin Gaethje em luta válida pelo cinturão BMF. No combate corpo principal, Alex Poatan estreia nos meio pesados com Adrian Blachowicz. Michel Pereira enfrenta Stephen Thompson em luta por lugar de destaque no top 10 dos meio médios. No peso leve, Tony Ferguson tenta encerrar péssimo momento em desafio contra Bobby Green. No peso pesado, Derrick Lewis encara Marcos Pezão na maior luta da carreira do brasileiro. Na luta principal, teremos os ex-campeões interinos leves, Dustin Poirier e Justin Gaethje, ambos conhecidos por entregarem tudo dentro do octógono. Famosos pela agressividade, os dois lutadores estão escalados para a disputa de cinturão BMF, que será colocado em jogo pela primeira vez desde 2019. O cinturão que é entregue ao lutador mais casca-grossa da organização pertencia a Jorge Masvidal e, após a aposentadoria do norte-americano, será colocado em jogo novamente. Fernando Keller, olhando os padrões esperados do detentor desse título simbólico, Justin Gaethje e Dustin Poirier são merecedores dessa oportunidade? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Ângelo. Sem dúvidas nenhuma, cara. A gente pode questionar a importância, o real valor, a necessidade do cinturão BMF de maneira geral, mas já que ele existe, não tem lugar melhor para ele senão na divisão dos leves, né? Onde a gente tem, além de Justin Gaethje, Dustin Poirier, Charles do Bronx, Rafael Fiziev, Michael Chandler, caras que respiram violência, né? Caras viciados na tal da violência. E o Justin Gaethje e o Dustin Poirier são dois dos melhores destinos para esse cinturão BMF, já que ele está em disputa. Então, sem dúvida nenhuma, são merecedores. Acho até que não é um cinturão BMF que vai legitimar ou não Dustin Poirier e Justin Gaethje como cascas grossas, né? Mas foi uma forma que o UFC arrumou de promover ainda mais essa luta, de criar um ingrediente novo. Tenho certeza de que eles sabem melhor o que estão fazendo do que eu, né? Então, é isso. Acho que estará em ótimas mãos, seja com Justin Gaethje, seja com Dustin Poirier. Os dois são muito merecedores desse título simbólico. Dustin Poirier venceu 4 das últimas 5 lutas. Apenas uma das últimas 6 lutas chegou à decisão de juízes. 22 das 29 vitórias na carreira foram conquistadas por interrupção, sendo 14 nocautes e 8 finalizações. Justin Gaethje conquistou 19 das 24 vitórias na carreira por nocaute. Sofreu todas as 4 derrotas por interrupção, sendo 2 nocautes e 2 finalizações. Nas últimas 15 lutas, apenas 2 chegaram à decisão de juízes. Fernando Keller, quando a gente lê as características, a gente já começa a suar frio. São dois maníacos, entre aspas, é claro, dividindo o octógono. Agora a pergunta mais difícil para você. Quem é o favorito para vencer o combate e, consequentemente, conquistar o cinturão BMF? Bom, Miguel, acho que o mais seguro aqui a dizer é que em um duelo entre Dustin Poirier e Justin Gaethje, quem vence é o fã de MMA, né? Que vai ter o privilégio de assistir mais uma guerra entre esses dois, uma guerra de até 5 rounds, não sei se chega até lá, mas o grande vencedor dessa luta é o fã. Mas falando sério agora, se é para apontar um favoritismo, acho que tem que ser um pequeno favoritismo pro Dustin Poirier, que é o cara que venceu a primeira luta entre os dois, lá em 2018. A gente sabe que muitas coisas aconteceram
de lá pra cá, os lutadores evoluíram. Justin Gaethje vem de uma vitória impressionante contra o Rafael Fiziev, numa luta que muitos tratavam como uma passagem de bastão, né? Muitos imaginavam que o Justin Gaethje começaria a decadência do Justin Gaethje para o Rafael Fiziev assumir essa posição na elite da categoria. O Justin Gaethje não concordou, falou que nada disso. Fez uma lutaça para cima do Fiziev, mostrando que ele consegue sim ser um pouco mais estratégico, claro que sem deixar de lado a violência que é inerente ao Justin Gaethje, né? Não existe Justin Gaethje sem violência, mas ele mostrou que ele consegue mostrar um pouco mais desse lado, um pouco mais tático, um pouco mais estratégico, fazer um plano de luta ali para vencer seus desafios. Acho que isso contra o Dustin Poirier vai ser essencial. Cara, imagina uma luta entre dois caras tão agressivos, tão violentos, tão técnicos e tão capazes, ganha quem erra menos. E eu acho que quem tem mais tendência a errar menos nesse caso é o Dustin Poirier. Tem um dos melhores boxes, mais técnicos de todo o UFC. É um cara canhoto, vai dificultar um pouco essa questão do Justin Gaethje. O Justin Gaethje sobrou contra o Fiziev muito na base do jab, né? Jab, chute baixo, de vez em quando botava ali uma luta agarrada quando precisava, quando o negócio ficava um pouco mais feio. E para ele acertar o jab, a distância do jab, o tempo do jab, contra um boxeador tão capaz e canhoto, que é o Dustin Poirier, dificulta um pouco mais. Então acho que o jogo pro Dustin Poirier é jogar no erro do Justin Gaethje, que fatalmente vai acontecer, aproveitar os golpes no vazio do Gaethje para contra-atacar e punir o Justin Gaethje. O Justin Gaethje tem essa questão da luta agarrada também, é um wrestler de primeira divisão da NCAA, ele usa muito pouco, mas se usar, tem um cara muito capaz na luta agarrada, que é o Dustin Poirier, muito perigoso, ardiloso ali no chão, que pode dificultar para ele. Então acho que no casamento ali eu vejo o Dustin Poirier com um pouco mais de caminhos do que o Justin Gaethje, além do que a gente já viu o Dustin Poirier mais vezes em situações de 5 rounds, performando melhor nos rounds de campeonato do que o Justin Gaethje. O Justin Gaethje, por outro lado, tem a questão da altitude, né? Pode jogar contra o Poirier, mas o Justin Gaethje é um cara que treina na altitude do Colorado, de Denver, que é até um pouquinho maior do que Salt Lake City, então ele está acostumado a essa questão, mas botando todos os ingredientes na balança, eu acho que o favoritismo pende um pouquinho para o lado do Dustin Poirier, mas a certeza é que a gente vai ter uma grande luta digna do cinturão de mais casca grossa do UFC. E agora a luta que promete agitar o coração da torcida brasileira. No penúltimo confronto do UFC 291, Alex Poatan volta ao octógono e faz estreia nos meio pesados. Após a passagem gloriosa no peso médio, onde conquistou o cinturão da divisão, o brasileiro busca novos ares. No sábado, o pupilo de Glover Teixeira enfrenta Jan Blachowicz, ex-campeão da categoria, que defendeu o cinturão contra Israel Adesanya. Fernando Keller, podemos dizer que Blachowicz é o adversário ideal para essa estreia do Poatan nos meio pesados? Miguel, eu acho que sim. Acho que é tranquilo dizer isso, ainda mais levando em consideração os nomes que estão disponíveis, né? É claro que seria muito mais interessante para o Poatan subir disputando o título contra o Jamal Hill. Jamal Hill machucou. Jiri Prochazka talvez fosse um nome mais interessante para o Poatan enfrentar, visto que é um cara que toparia a luta em pé com certeza contra o Poatan, mas é outro que está fora de combate. Então, assim, entre os nomes disponíveis, o Blachowicz é um nome de peso, é um cara que é ex-campeão da categoria, é um nome muito popular, e também é um cara que, de certa forma, o jogo pode casar com o Poatan, porque é um cara que, embora tenha a luta agarrada como arma, gosta de se aventurar na luta em pé. Então, se isso acontecer, é um nome perfeito para o Poatan estrear. Então, acho que dentre os nomes disponíveis ali nessa subida do Poatan, o Blachowicz é o nome ideal, botando na balança o casamento da luta, o peso do nome do Blachowicz, o fato de ser um ex-campeão e a proximidade que essa luta dá para uma disputa de cinturão. Então, acho que sim, é o nome ideal. Jan Blachowicz perdeu apenas uma das últimas 8 lutas no UFC. Sofreu apenas um nocaute em 19 apresentações no Ultimate. 7 das últimas 10 lutas duraram menos de 2 rounds e meio. Alex Poatan conquistou 6 das 7 vitórias no MMA por nocaute. Chegou à decisão de juízes apenas uma vez em 9 lutas profissionais no MMA. É zebra pela 4ª vez consecutiva no UFC. Fernando Keller, 2 campeões do UFC em busca de uma nova chance por uma luta pelo título. Na sua opinião, quem é favorito para vencer o combate e se reaproximar do cinturão? Bom, Miguel, aqui a gente tem que trabalhar baseado na responsabilidade, na imparcialidade. Então, nesse caso, eu tenho que apontar um favoritismo para o Jan Blachowicz, que eu acho que é o cara que tem mais ferramentas para vencer a luta e tem o caminho mais claro para vencer a luta, né? Que é agarrar o Poatan e botar para baixo. A gente sabe que o Blachowicz é um cara que tem a trocação boa, é um cara que tem poder de nocaute, é um cara que tem capacidade de absorção,
Só foi nocauteado uma vez contra o Thiago Marreta no UFC, mas eu não acho que ele vai querer jogar esse jogo contra um cara do naipe de trocação do Alex Poatan. Então, se ele repetir o que ele fez contra o Israel Adesanya, a gente já viu esse filme, a gente sabe que é diferente, que o Poatan chega nos meio pesados muito mais pesado do que o Adesanya chegou naquela época, mas mesmo assim, cara, tem esse caminho desenhado aí pro Blachowicz, que é botar para baixo, amassar, fazer pressão, não necessariamente tentar a finalização, mas amassar o Poatan ali por 3 rounds, e é o caminho mais visível, assim, pra vitória. O Poatan tem o toque da morte, não tem conversa. E declarações recentes do Blachowicz quase me fizeram mudar de opinião, porque a gente vê o Blachowicz falando, não, eu vou testar minha trocação com o Poatan. E quando eu me senti desconfortável, quando entrar o primeiro soco, se precisar eu boto pra baixo, porque eu não sou estúpido. Mas talvez não dê tempo. Quando entrar a mão no Poatan, nem sempre vai dar tempo de você mudar a estratégia e recalcular a rota. Então, eu não acredito nessa declaração do Blachowicz. Eu acho que ele vai vir com a regra debaixo do braço e vai tentar botar o Poatan pra baixo antes de conhecer o sabor do toque da morte ali do cruzado de esquerda do Poatan. Então, baseado nisso, eu vejo um favoritismo pro Blachowicz por ter essas ferramentas da luta agarrada, mas se ele se aventurar na trocação, amigo, é lona, tá? Sem descartar completamente ali o nocaute do Poatan, mas acho que o caminho tá mais desenhado pro Blachowicz e o favoritismo vai pro polonês. E vamos agora para o momento é a hora que Fernando Keller traz as melhores sugestões de aposta para o UFC 291. Vai que é tua, Fernando Keller. Vem que é minha, Miguel Ângelo, falar de aposta, falar de coisa boa, ainda mais vindo de um evento com 100% de aproveitamento perfeito. Acertamos tudo na semana passada em Londres e engana-se quem acha que agora, já que a gente está por cima, a gente vai ser mais conservador, vai dosar um pouco. Vamos com tudo para cima, sempre para cima do valor, e tem valor nesse card, hein? Começando, vamos com 5 apostas simples. Não são 3, não são 4, são 5 apostas simples. Começando na luta principal, cinturão BMF em jogo, violência pura, Dustin Poirier e Justin Gaethje vão lutar por mais de 2 rounds e meio. São 2 caras, 2 animais na jaula, né? Duas feras, mas acho que essa luta dura mais de 2 rounds e meio. A primeira luta entre os dois durou mais de 2 rounds e meio. Vai rolar um receio porque os dois sabem o que o outro pode apresentar de perigo. Então acho que os dois são muito resistentes também. Então acho que vai ser uma guerra, mas vai ser uma guerra para mais de 2 rounds e meio. Pagando 1,76 para mim tem muito valor nessa aposta. Seguindo para a luta co-principal, Alex Poatan e Jan Blachowicz. Talvez um pouco mais arriscado, mas também tem valor pela odd de 1,67. A gente vai apostar que essa luta dura mais de 1 round e meio. A gente apontou aqui durante o vídeo que o favoritismo é pro lado do Blachowicz, que tem a luta agarrada, e se ele botar essa luta agarrada em jogo, acho que ele vai tentar amassar o Poatan, e isso vai durar mais de 1 round e meio. E acho que se a luta se manter em pé, com a capacidade de absorção do Blachowicz, não necessariamente o Poatan vai nocautear muito rápido. Talvez ele demore para construir esse nocaute. Então, mais de 1 round e meio, acho que a gente se protege para a vitória dos dois. Tanto o Poatan ganhando, quanto o Blachowicz ganhando, acho que faz sentido esse mais de 1,5 por 1,67. Agora, a gente vai na nossa primeira zebra do UFC 291. Vitória de Michel Pereira contra Stephen Thompson, numa odd de 2,21. Ah, mas você apontou o favoritismo para o Stephen Thompson. Apontei, acho que o Stephen Thompson é favorito, mas por isso que a gente está falando de zebra, né? E a gente está falando de valor. 2,21, levando em consideração aquilo que eu falei, que o Michel Pereira tem o caminho para a luta agarrada do wrestling, de botar pressão na grade, botar para baixo, acho que pagando 2,21 a gente tem que ir atrás desse valor. Mesmo que a gente considere o Stephen Thompson favorito, a gente está apostando na odd, a gente está apostando no valor da vitória do Michel Pereira por 2,21. E a gente já emenda direto em outra zebra. Michael Chiesa para derrotar Kevin Holland. O Michael Chiesa tem essa capacidade de emular o que o Neil Magny fez com o Kevin Holland. Quer botar pressão, quer grudar igual o carrapato, fazer luta de chão, com mais capacidade de finalização do que o próprio Neil Magny e com poder de absorção se a luta ficar em pé. Michael Chiesa só foi nocauteado uma vez no UFC e nem foi um nocaute de fato, foi uma interrupção médica.
Então é um cara que aceita tomar golpe, tem poder de absorção para grudar e complicar o Kevin Holland, que a gente sabe que a maior fragilidade do Kevin Holland é esse jogo, essa troca de luta agarrada. E o Chiesa é mestre em grudar igual o carrapato e tem capacidade de finalizar. Então, por 2,18, a vitória do Michael Chiesa vai ser mais uma zebra de valor que a gente vai botar aqui nas nossas apostas simples, que se encerram no peso pesado com um duelo entre o brasileiro Marcos Pezão e a besta Derrick Lewis, o recordista de nocaute do UFC, ao lado de Matt Brown. Essa luta não dura um round e meio, pagando 1,47, tanto com o nocaute do Derrick Lewis, quanto com o mais provável, que acho que é o Pezão botando essa luta para baixo e amassando o Derrick Lewis arrefecendo, que a gente tem visto isso acontecer muito quando ele está em posição de desvantagem, ele praticamente desiste da luta. Esses dois cenários para menos de um round e meio, pagando 1,47, é a nossa bola de segurança aqui nas nossas apostas simples do momento RU do UFC 291. Seguindo agora para as nossas apostas múltiplas que bateram também no evento passado, a gente vai com as vitórias de 4 lutadores. Miranda Maverick contra Priscila Pedrita, Jake Matthews contra Darius Flower, Gabriel Marretinha contra Trevin Giles e Bobby Green contra Tony Ferguson, que pareceria loucura há um tempo atrás, mas a gente vê talvez uma das grandes decadências da história desse esporte no curto período de tempo, seja do Tony Ferguson. Fechando essas 4 apostas múltiplas, a gente chega numa odd total de 2,94. Dá para repetir o 100%, dá para ter um ótimo aproveitamento. E eu tô confiante para esse evento, que vai ser bom tanto nas lutas quanto nas apostas, fechando assim o nosso momento RU do UFC 291. E antes de encerrarmos mais um Melhores Apostas, vale lembrar, se você concorda ou discorda de alguma luta ou de alguma sugestão de aposta que deixamos aqui, deixe nos comentários, esse feedback de vocês é muito importante para a gente. Enfim, esse foi mais um Melhores Apostas Super Lutas. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O link do Orbet está no comentário fixado e ao apostar neste fim de semana, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Aguardo vocês no próximo programa.